Mais uma vez eu quero pregar uma mensagem profética. Nossa igreja enfatiza muito escatologia, né? É uma igreja que fala muito sobre a doutrina dos últimos tempos. Jesus, a Bíblia diz em Apocalipse que o Espírito de Cristo é o Espírito de profecia. E quando se fala em profecia, não estamos falando de revelação extra-bíblica. Estamos falando exatamente das profecias bíblicas. E veja mais uma delas hoje em 1 Timóteo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, quantos concordam? Nós estamos nos últimos tempos. Não há dúvidas. Até os incrédulos percebem que alguma coisa está acontecendo. Apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Você viu o contraste. O Espírito, que é o Espírito Santo, nos avisa que há espíritos demoníacos nos enganando. E a única forma de você saber qual é através da Bíblia, é através dos ensinamentos bíblicos. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, não há nada que rejeitar, sendo recebida com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Podem se assentar. Nesta noite, cuidado com os espíritos enganadores. Pai querido e glorioso, venha abrir o nosso coração para receber a sua palavra. Não há ninguém isento de ser enganado por espíritos enganadores. Por isso eu peço, Pai, que abra o nosso coração para receber instrução da palavra nesta noite. Nos fortaleça na fé e que nenhum de nós venha fazer parte da apostasia dos últimos tempos. No nome de Jesus, amém. A expressão últimos tempos abrange desde a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, inauguração da igreja no Pentecostes, até o arrebatamento da igreja. Ou seja, nós estamos vivendo agora mesmo nos últimos tempos, assim como a primeira igreja já estava vivendo nos últimos tempos. A diferença é que os últimos tempos estão se intensificando. A mesma coisa acontece com o princípio de dores que Jesus mencionou. Então, os princípios de dores estão intensificando até chegar a hora do parto. E assim também, meus amados, nós sabemos que os últimos tempos estão já perto ao seu desfecho final. Ou seja, Paulo tratou desse assunto no presente, no tempo presente, e não no tempo futuro. Ele avisou o pastor Timóteo, daquela época, que a apostasia da verdade, o abandono da verdade, já ocorreria em seus próprios dias. Veja o verso 16. Tem cuidado, verbo presente, de ti mesmo e da doutrina. Persevera, tempo presente, nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Assim como Timóteo, cabe a nós também nos dias de hoje, pregar sobre os últimos tempos, os sinais dos últimos tempos. Nós temos que alertar a igreja a respeito dos sinais dos últimos tempos, porque nós estamos bem próximos à volta do Senhor Jesus Cristo. A mentira, ela sempre existiu, mas nossos avós e nossos pais estão nos dizendo que a mentira nunca foi tão grande, tão abundante quanto nos dias de hoje. Parece que a mentira, ela ganhou um status só para ela. Os políticos, os religiosos, a mídia, os repórteres, cientistas e médicos
Eles nem ficam mais vermelhos de vergonha quando contam uma mentira, desde que seja para satisfazer a ideologia deles, os objetivos deles, ou a tese que eles estejam defendendo. Você deve ter acompanhado no noticiário a rede de notícias BBC de Londres, e eu escuto a BBC de Londres desde que eu era criança. A BBC de Londres é uma das mais tradicionais redes de notícia do mundo inteiro. Ela é uma estatal, pertence ao governo britânico, mas agora mesmo ela está sendo processada porque ela editou o discurso do presidente dos Estados Unidos. Sabe o que significa editar? Ela fez recortes, fazendo com que parecesse que aquele presidente estivesse ordenando uma insurreição dentro do seu próprio país. E como era a BBC de Londres transmitindo aquela notícia, todas as demais redes de notícia do mundo acompanhou. Era uma fonte fidedigna, né? E todos, nos 4 cantos da terra, espalharam a mesma notícia. Depois de adulterado, o vídeo realmente fazia dele um traidor da pátria, um golpista. Imagine, dentro dos Estados Unidos, a maior potência bélica e o país mais democrático do mundo. Mas aquele vídeo realmente dava a entender que ele era um traidor e um golpista. E mesmo depois de ser pega na mentira, os funcionários da BBC que adulteraram aquele vídeo foram despedidos. E quem não foi despedido pediu as contas. Mas mesmo assim, aqueles funcionários disseram que fariam tudo de novo. Eles fariam tudo de novo porque foi para uma boa causa. Paulo profetizou exatamente isso, que as pessoas seriam exatamente assim nos últimos tempos. Veja o verso 2, veja como concorda com o que está acontecendo. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Por quê? Tendo cauterizada a sua própria consciência. Por isso eles disseram, nós faríamos tudo de novo. Nós fomos pegos na mentira, mas faríamos tudo de novo, porque a nossa mente está cauterizada. Foi com isso que Timóteo precisou lidar. Há mais de 2000 anos, ele precisou lidar com isso. Mente cauterizada quer dizer que ninguém consegue convencer aquela pessoa ao contrário. E nós estamos tendo que lidar com esse problema também, muito mais do que o próprio Timóteo, porque nos nossos dias a mentira foi oficializada. Nós estamos realmente no final dos tempos, porque a mentira foi oficializada. Só que nós, a igreja, e quantos fazem parte da igreja? Nós, a igreja, não podemos ser ingênuos, e nós não podemos acreditar na mentira. Nós temos a obrigação de saber o que é certo e do que é errado, porque nós possuímos em nossas vidas a bendita palavra de Deus. Como podemos ter cuidado com os espíritos enganadores que estão agora mesmo atuando através da religião, atuando através das igrejas, atuando através da política e atuando através da ciência? Enquanto eu crescia, eu tinha a impressão que Satanás, ele estava enganando o mundo através da religião. Ele estava usando a religião, seja ela cristianismo, ou islamismo, ou hinduísmo, ou espiritismo, qualquer outro tipo de ismo. Satanás estava usando os ismos do mundo para enganar as nações. Mas hoje eu tenho consciência que além dos ismos religiosos, Satanás também está usando a política para moldar este mundo. Ele está usando a política para preparar o mundo para receber o anticristo. E ele também se utiliza da ciência, que domina, governa a vida das pessoas. Portanto, ele trabalha de todos os lados. E ele quer realmente preparar este mundo para
crer na mentira, receber a mentira. Então, nesta noite, como podemos ter cuidado com os espíritos enganadores que estão agindo ao nosso redor? Observando as marcas da verdade e da mentira. Hoje à noite nós vamos ver os avisos do Espírito Santo. O Espírito Santo está nos avisando, o Espírito Santo está nos alertando através deste livro. Segundo, nós vamos ver as marcas da apostasia. Você e eu, através da Bíblia, vamos saber o que é verdadeiro e o que é falso. E terceiro, os resultados da apostasia. Quando alguém abraça a apostasia, seja um indivíduo ou seja uma igreja, nós vamos ver os resultados da apostasia. Em primeiro lugar, o Espírito Santo de Deus nos livra da mentira. Como? Nos avisando, mas o Espírito expressamente diz, advérbio de intensidade. Ele quer que nós prestemos atenção neste aviso. Nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Não foi Paulo, mas o próprio Espírito Santo de Deus que nos avisou sobre este período caótico no qual nós estamos vivendo. E o Espírito avisou sobre 3 grandes perigos que a igreja precisa evitar com sabedoria e conhecimento. Primeiro, o perigo da deserção. Alguém me disse: pastor, nós teríamos mais de 1000 pessoas na igreja nesses últimos 10 anos, se elas não entrassem, não saíssem. Mas nós vivemos justamente nesse período da deserção. Paulo disse: apostatarão alguns da fé. Alguns, graças a Deus, não são todos, amém, irmãos? Alguns, porque sempre haverá um remanescente fiel a Deus em todas as dispensações deste mundo. Até mesmo durante o período da grande tribulação, que será de 7 anos, a igreja não estará mais aqui, mas mesmo durante aquele período, haverá um remanescente que será salvo, haverá um remanescente que permanecerá fiel a Deus. O profeta Elias, ele pensou certa vez que estava sozinho, dava a impressão de que não havia mais ninguém em Israel que fosse fiel a Deus como ele, que estivesse servindo a Deus. Mas Deus o corrigiu e disse: também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Eu quero que esta igreja saiba, esta é a melhor igreja para mim, e eu espero que ela seja a melhor igreja de Deus para você, mas ela não é a única. Deus tem muitas outras boas igrejas nesta cidade, o servindo, o defendendo e o honrando, amém, irmãos? Deus jamais fica sem testemunhas. Mas você percebeu a expressão fé que Paulo usou? Se refere a uma convicção enraizada na verdade. Fé é uma convicção imutável. Fé é uma convicção inegociável. Para o cristão bíblico, não existe verdade relativa. Para o cristão bíblico, toda verdade de Deus é absoluta. Por exemplo, Deus criou apenas 2 gêneros na raça humana, macho e fêmea, e nós não temos como negociar essa verdade, amém, irmãos? Também Deus santificou a vida desde a concepção no útero da mulher, e nós não temos como negociar esta verdade, amém, irmãos? E Deus estabeleceu a igreja local para ser o nosso local de serviço e amor, e não há também como negociar esta verdade absoluta. Nós temos ouvido por aí que não precisamos da igreja para adorar a Deus. Quem esteve neste culto, nesta noite, sabe que isso não é verdade. O que aconteceu aqui jamais vai acontecer se você estiver sozinho na sua casa, amém, irmãos? O que nós estamos vivendo aqui, o que nós estamos passando aqui, o que nós estamos vendo aqui, o que nós estamos sentindo aqui e o que nós estamos recebendo aqui é impossível em outro lugar que não seja na casa de Deus. Cada uma dessas verdades
uma vez absoluta, está sendo relativizada em nome do politicamente correto, ou às vezes para agradar ao movimento feminista que já adentrou as igrejas. Quem admite esse tipo de pressão para abandonar os paradigmas da palavra de Deus é porque já caiu da fé, já se apostatou, mas apenas se esqueceu de sair da igreja, ou que seja do próprio cristianismo. Quando eu era jovem, no ministério, um pastor veterano me disse uma verdade. Ele disse para mim: irmão Rômulo, espere até seus filhos se tornarem adolescentes e jovens, e você vai mudar de ideia a respeito de muitas doutrinas que hoje você defende. Quando seus filhos não concordarem mais com você e disserem que você está errado nisso, que você está errado naquilo, você irá ceder à vontade de seus filhos. E realmente, a época que os pastores mais mudam de ideia, mais mudam de lado, mais mudam de opinião, é a época que seus filhos passam a pensar por si mesmos. Não faz mal mudar de ideia, principalmente quando você reconhece que esteve errado. Eu já mudei de ideia várias vezes, porque reconheci que estava errado. Mas Paulo diz que nos últimos tempos, nós iríamos abandonar verdades enraizadas na palavra de Deus para agradar aos homens. Isso se chama apostasia da pior espécie. Como no caso de um pastor ex-batista que recentemente se declarou a favor da descriminalização do aborto. E ele ainda disse que a Bíblia precisava ser atualizada. Ele disse que a Bíblia precisava ser revisada. Ele foi expulso da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, mas se tornou um herói nas redes sociais, porque ele agora é visto como um pastor progressista, ao invés de um pastor tradicionalista. Ele não é mais um machista, um misógino, como o apóstolo Paulo. Mas se Paulo vivesse nos dias de hoje, irmãos, na nossa sociedade, ele também seria acusado de racista, misógino, homofóbico e golpista. Vocês não acham? No entanto, Paulo não era nada disso. Ele era apenas um portador da verdade absoluta da parte de Deus. A verdade não persegue, a verdade não maltrata as pessoas, a verdade não condena as pessoas, mas com certeza ela liberta. E muitas pessoas não querem ser libertadas. O perigo da deserção já faz parte do nosso cotidiano. E em segundo lugar, o perigo da demonização. Paulo também disse: dando ouvidos a espíritos enganadores. Ele garantiu que os demônios são seres angelicais, mas caídos, estariam por detrás da mentira oficializada dos últimos tempos. Eles, os demônios, possuem um sistema sistemático de doutrinas e que muitos homens na religião e na política estão seguindo. Qualquer crente em Jesus Cristo, que é habitado pelo Espírito Santo de Deus, há de perceber, há de pressentir e há de sentir a presença de demônios em muitos debates acalorados que acontecem no Senado, que acontecem no Congresso Nacional, que acontecem nas cortes do nosso país, porque ninguém tem mais interesse em mudar as leis tradicionais do que o diabo. O seu maior representante na terra, o anticristo, fará justamente isso. O anticristo vem para mudar as leis, principalmente as leis de Deus. Veja a profecia de Daniel 7:25, profetizando: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará
em mudar os tempos e a lei. O anticristo vai cuidar de mudar os tempos e a lei. Um grupo de nossos irmãos que trabalha com escolas confessionais me disse isso: pastor, as audiências públicas sobre o planejamento do novo PNE, Plano Nacional de Educação, pareciam mais um terreiro de demônios do que uma reunião de ideias. Pastor, havia muita raiva, havia muita ira e ódio nos olhos daquelas pessoas que não aceitavam o nosso posicionamento tradicional, conservador. Se depender dessas pessoas, nunca mais poderemos ensinar sobre os valores de família em nossas escolas e muito menos sobre a Bíblia, mesmo que sejam escolas confessionais. Há muitas coisas hoje na política e na religião também que só se explicam por meio da demonização. Por detrás de muitos homens e mulheres que atuam para mudar os tempos, para mudar as leis, jaz um demônio. Então este é o perigo que o Espírito Santo nos alertou, da deserção e o perigo da demonização. E o terceiro perigo avisado é o perigo da doutrinação. Paulo chama de doutrinas de demônios, e ele garante que os demônios possuem doutrinas. Isso quer dizer ensinamentos específicos. E hoje à noite qualquer um de nós, até o crente mais recém-chegado, mais novo convertido, qualquer um de nós pode citar vários desses ensinamentos. Tudo que é a favor de Deus, o diabo é contra. Ou tudo que Deus é a favor, o diabo é contra. O diabo é contra Jesus, o diabo é contra a igreja, o diabo é contra a família tradicional, o diabo é contra a Bíblia, o diabo é contra a oração, o diabo é contra o evangelismo e o diabo é contra a nação de Israel. O problema é que a doutrinação começa desde cedo na vida das crianças e culmina na adolescência ou na juventude, na mocidade. É na juventude que nós achamos que sabemos tudo, né? E não temos mais nada que aprender com outras pessoas. E a primeira doutrina que o diabo ensinou para os homens foi registrada em Gênesis 3, versos 4 a 5. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo bem e o mal. Veja, Satanás, ele imediatamente desmentiu a Deus. Ele disse que Deus estava mentindo para Adão e Eva. Ele negou tudo que Deus havia dito e prometeu para o casal: nada do que Deus disse vai suceder. E desde então o ser humano pensa que é e pode ser o seu próprio Deus, e que pode fazer todas as coisas independentemente do verdadeiro e único Deus que existe. Mas não pode. Mais cedo ou mais tarde o ser humano vai descobrir isso, e nós esperamos que seja cedo e não tarde. Então o Espírito Santo, ele nos livra da mentira. Amém, irmãos? Ele nos livra da mentira através dos ensinamentos e do discernimento bíblico. Recentemente eu disse para a nossa igreja: nós não dependemos dos telejornais. A igreja não vive de informação, a igreja vive de princípio. E sempre que alguma narrativa chega aos nossos ouvidos, nós sabemos peneirá-la através das Escrituras Sagradas. Amém, irmãos? Não importa de onde venha, o Espírito Santo nos livra da mentira. Segundo, a apostasia se revela por si mesma. Veja o verso 2: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Paulo está descrevendo aqui, irmãos, preste atenção, o caso de um verdadeiro mitomaníaco. Mitomaníaco aos olhos da ciência, mas não passa de um mentiroso aos olhos de Deus.
Imagine esse tipo de pessoa agindo através da religião, ele vai enganar a muitos. Ou através da política, ele vai enganar. Ele ou ela irá enganar muitas pessoas e a si mesmo durante toda a sua vida, a menos que seja curado, a menos que seja convertido. O mitomaníaco, ele acredita em suas próprias mentiras. Paulo disse, tendo cauterizado a sua consciência. Então, nesta noite, como se proteger de um mitomaníaco que já cauterizou a sua própria consciência? No entanto, ele tem cargos de liderança, ele tem cargos espirituais, ele tem influência sobre as pessoas. Como se defender de alguém assim? Somente conhecendo a verdade dos fatos, e a igreja conhece, ou conhecendo aquela pessoa. Paulo disse que ela é hipócrita, ela mente e ela se auto-engana. Então, a apostasia se revela por si mesma. Primeiro, ela se revela através da hipocrisia. E aqui no caso, se trata de alguém que sabe que está mentindo, tem consciência do que está fazendo, mas não se importa. Lembra da BBC? É por uma boa causa. O objetivo é vencer o seu oponente, é sair por cima. Paulo chama essas pessoas de hipócritas. E hipócrita era uma palavra até boa. Ela era usada para descrever alguém que representava algum tipo de papel nos teatros da Grécia. Hipócrita era exatamente o nome que se dava a um ator, a uma atriz. Você pode chamar qualquer ator, qualquer atriz de televisão, de teatro, de hipócrita. Esse era o nome dado a eles. Eram pessoas que estavam representando um papel. Que Deus nos ajude a não sermos atores. Que Deus nos ajude a não estarmos representando um papel fictício no reino de Deus. Que Deus nos ajude a sermos reais. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude a sermos salvos. Você se lembra do ator de Hollywood, o ator norte-americano chamado Heath Ledger? Foi ele quem fez o papel do Coringa, num dos filmes do Batman. E ele fez aquele papel e ele penetrou tanto no personagem. Depois daquele filme, ele nunca mais foi o mesmo. E ele precisou fazer uso de psicotrópicos para controlar a sua ansiedade e a sua depressão. Ele achava que era o próprio Coringa na vida real. E de certa forma, ele não conseguiu se desligar do seu personagem, que ele havia representado tão bem no cinema. Infelizmente, ele morreu muito jovem de overdose no ano de 2008. Então, como ter certeza de que eu e você não somos hipócritas? Atores e atrizes representando um papel fictício dentro da igreja. Primeiro, tenha certeza que você ama o Senhor Jesus Cristo. Nada vai te dar mais forças, mais ânimo, mais encorajamento para a vida cristã do que o seu amor por Jesus Cristo. E segundo, tenha certeza que você ama o seu próximo. Amém, irmãos? Tenha certeza de que você odeia o seu pecado. Não o pecado dos outros, mas o seu pecado. Em segundo lugar, a hipocrisia se revela através das mentiras. Nós nos afastamos da verdade porque em algum momento nós aceitamos a mentira em nossas vidas, nós e de outras pessoas. E de tanto ouvir a mentira, nós damos lugar, guarida para ela dentro do nosso coração. A mentira, ela não precisa ser voluntária para ser mentira. Graças a Deus eu posso dizer que eu ainda minto, mas 100% das vezes foi sem querer. Amém, irmãos? Mas continua sendo mentira. Mesmo sendo sem querer, continua sendo pecado. Muitas pessoas estão apregoando a mentira, mas elas estão pensando que estão falando a verdade. Como não ser um mentiroso inconsciente?
Siga aqui os princípios da palavra de Deus. Isaías 8:20 diz: a lei, você viu a crase? Para a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Há 3 tipos de mentiras e todas são pecados. Mas há um tipo de mentira que é mais danosa, mais prejudicial do que outras. Existe a mentira simples, a simples mentira. Existe a mentira cabeluda, né? É aquela que qualquer pessoa pensante sabe que o outro está mentindo. E existe a mentira através de números, através de estatísticas. E esta é a pior de todas as mentiras, porque a estatística, ela se veste de autoridade irrefutável. Vimos muito disso durante a pandemia da Covid-19, através da própria mídia que usava números para manipular a opinião pública, e até mesmo através de muitos profissionais da área de saúde. E hoje em dia, essa tem sido a mentira mais prevalente, tanto no meio religioso, quanto no meio político e no meio científico. Estatísticas revestidas de autoridade e de precisão. Mas você não pode garantir que aquelas informações sejam verdadeiras. Vamos ver um vídeo bem curtinho, para você entender do que eu estou falando. De viajar ao mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar: no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões, a gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço. Independentemente de qual seja a mentira que o homem esteja contando, esteja praticando, a palavra de Deus é muito severa contra a mentira. Amém, irmãos? A palavra de Deus é muito severa contra esse tipo de pecado. Jesus disse: de onde vem a mentira? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então Deus nos livre da mentira. Amém, irmãos? A apostasia se revela através da hipocrisia, através da mentira. E terceiro, se revela através das intransigências. A apostasia nunca reconhece que está errada. Já conviveu com aquela pessoa que está sempre certa aos seus próprios olhos? Ela nunca reconhece que está errada. Por quê? Tendo cauterizado a sua própria consciência. Ou seja, a consciência está selada. A consciência está fechada. Não entra mais nada lá dentro capaz de mudá-la. No tempo de Paulo, homens rebeldes e contumazes, homens rebeldes recebiam na testa uma marca, através de um carimbo quente. Eu não sei que marca era essa, mas a pessoa era marcada. E Paulo está usando a mesma expressão aqui. Ele disse que é isso que acontece do lado de dentro, quando alguém se afasta da verdade e vive por muito tempo ao lado da mentira. Ele vai receber um carimbo quente na consciência, ele vai receber uma marca permanente dentro da sua consciência, e ela vai ficar cauterizada. E Paulo sabia do que ele estava falando, irmãos, porque ele era alguém que por muitos anos ele teve uma consciência cauterizada também. Ele achava que estava pregando a verdade, ele achava que estava no caminho certo, ele achava que estava agradando a Deus, até que se encontrou com Jesus Cristo a caminho para Damasco. Então ele necessitou de um milagre para abrir a sua consciência, um milagre que acontece uma vez a cada 1000 anos. Só um milagre, viu gente, consegue quebrar uma mente cauterizada.
Então nesta noite, por favor, não deixe a sua mente ficar cauterizada, amém? Não tente se enganar, não tente racionalizar o seu pecado, porque uma vez que isso acontece, talvez não haja mais esperança. Paulo lista algumas ideias intransigentes dos apóstatas dos últimos tempos. Ele falou de duas: proibindo o casamento e obrigando a abstinência de certos alimentos. Realmente parece que ele estava falando dos nossos dias. Hoje em dia, existe a religião vegana. Se você é vegano, eu não estou dizendo que isso é errado, mas se você pratica a dieta vegana como religião, é pecado. Existe também a cultura da mancebia. Essas ideias não são só religiosas, mas elas se tornaram políticas. Pasmem, em 2019, o Partido Democrata nos Estados Unidos tentou passar uma lei nos Estados Unidos que, se aprovada, iria diminuir o consumo de carne, de proteína animal nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Passaria a ser crime o consumo de carne animal, de proteína animal, naquele país, bem como no mundo inteiro. Claro que a lei não passou. E o casamento também está sendo enfraquecido, extinto, em vários países do mundo, por meio de leis anti-família. Paulo avisou que esse seria o modismo dos últimos tempos. Modismo. Tente discutir com essas pessoas. Elas são mais religiosas do que você e eu, e elas vão defender a filosofia delas mais do que você e eu defendemos a nossa. Erra nesta noite quem pensa que a apostasia dos últimos tempos é apenas o afastamento dos ensinamentos bíblicos. Não, a apostasia é o afastamento de qualquer verdade absoluta. E lembre-se, toda verdade pertence a Deus, amém, irmãos? Não importa, não é só a verdade bíblica, a verdade científica, a verdade política, toda verdade pertence a Deus. Em terceiro e último lugar, a apostasia inverte os valores de Deus. Quantos concordam? Nós estamos nos últimos dias. Verso 4: porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Dona Cíntia, me perdoe por criticar você por comer carne de squid, como que é em português? Lula. Dona Cíntia gosta de lula. Me perdoe, porque de acordo com este versículo, toda criatura de Deus é boa, amém, irmãos? Pode comer lula à vontade, longe de mim. Paulo deixa bem claro que no Novo Testamento não há mais proibição quanto a qualquer tipo de carne animal. Se alguém quiser comer um macaco para matar a sua fome, que coma. Mas você sabia que hoje em dia há leis determinando o que podemos comer e o que não podemos comer? Na COP30, recentemente, em Belém do Pará, os índios reclamaram que estão sendo proibidos de comer carne de macaco. Eles cresceram comendo carne de macaco, eles cresceram caçando macaco, e estão tentando proibi-los de comer carne de macaco. Parece brincadeira, né? Mas é sério, e faz parte dos sinais dos últimos tempos. Quem maltratar um gato, quem maltratar um cachorro, pode pegar de 3 a 5 anos de prisão. Alguém avisa o policial que o Diego deu um chute no cachorro. Em menos de 20 minutos, aparece um Valmir da vida para levar o Diego.
E o Diego pode pegar de 3 a 5 anos de cadeia. Pare de chutar o cachorro. E você sabia que a destruição de ovos de tartaruga é um crime inafiançável? Até aí tudo bem, está certo. Nós precisamos cuidar bem dos nossos animaizinhos. Amém, irmãos? Uma vez o meu cachorro, o pastor alemão, destruiu o meu jardim. Eu tinha acabado de gastar uma fortuna no meu jardim. Ele foi lá e cavucou. E de manhã, quando eu acordei, eu vi os buracos. Eu peguei o nariz do meu cachorro, esfreguei no chão, esfreguei no buraco, e na mesma hora eu me arrependi. Me senti mal. Me ajoelhei perante ele e pedi perdão. Eu pedi perdão para o meu cachorro. Vocês acreditam nisso? E ele ficou lá olhando para mim sem saber o que estava acontecendo, com o nariz tudo cheio de barro. Lavei o narizinho dele. Depois ele fez buracos, eu nunca mais o repreendi. Eu creio que temos que cuidar bem dos animais. Mas o que Paulo está mostrando é que nos últimos tempos, a vida animal seria mais valorizada que a vida humana. E que a criatura, a criação, seria mais valorizada que o Criador. Em seu último dia, na corte, certo ministro do STF fez questão, ele pediu para votar para permitir o aborto até o 4º mês de gestação. Pelo visto, ele quis deixar esse legado, né? Maltratar animais não pode. Destruir ovos de tartaruga não pode. Mas matar seres humanos até o 4º mês de gestação pode. É sobre isso que Paulo está nos alertando. Veja Romanos 1:25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, amém. Mais uma vez eu pergunto, igreja, quantos concordam? Nós estamos vivendo nos últimos dias. Cuidado então com os espíritos enganadores. Eles estão atrás do púlpito, eles estão na televisão, eles estão na mídia, eles estão no governo. Talvez eles já tenham adentrado o seu lar e estão enganando você e seus filhos. Por que nós precisamos alertar a igreja sobre esses enganadores? Porque esse é o nosso trabalho, porque essa é a nossa missão. Assim que estourou a pandemia do novo coronavírus, eu disse para minha esposa, eu disse para a minha igreja, a partir de agora eu vou ser um profeta. O mundo precisa de profetas, amém, irmãos? O mundo precisa de João Batista, amém, irmãos? É hora para profetizar, é hora para pregar, é hora para alertar as pessoas. Veja o verso 6. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Propondo estas coisas aos irmãos. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos propondo esses ensinamentos para os irmãos. Eu digo, a nossa igreja não é a melhor da cidade, nunca vai ser, mas ela precisa ser a melhor para mim e ela precisa ser a melhor para você. E uma vez que ela se torna melhor para você, é através dela que você vai vencer os espíritos enganadores e as doutrinas de demônios.